Olá, seja muito bem-vinda ao Dúvidas de Mãe. Eu sou Bianca Silveira e aqui nesse canal eu ajudo você, mãe, a emagrecer a sua criança sem traumatizar e dentro da sua rotina de vida. E toda sexta-feira eu estou aqui tirando as dúvidas das mães que têm crianças acima do peso. E hoje eu trouxe uma dúvida aqui de uma mãe que fez bariátrica e ela não sabe lidar com o peso da sua própria filha. A filha dela tem apenas 8 anos e está já acima do peso, já está nos graus de obesidade e ela não sabe lidar. E ela me trouxe uma pergunta, né? Como lidar, como me comunicar com essa criança, com a minha filha de 8 anos que está acima do peso. Vou trazer para você aqui a pergunta dela, para você ter noção de como que ela se comunicou comigo. Por exemplo, você pode ter sido uma pessoa que fez bariátrica, né? Você pode ser uma mãe que está passando por essa situação também. E é por isso que agora temos este programa aqui exclusivo para você que também é mãe e que também tem dúvidas de como lidar com uma criança, do que fazer, quando fazer, por que fazer, e tudo isso você vai ter resposta toda sexta-feira. Antes de continuar, eu quero pedir para você se inscreva no canal se você ainda não é inscrita. Se você é uma mãe de uma criança que está acima do peso, inscreva-se no canal. Toda semana tem conteúdo aqui exclusivo para você. E eu sempre trago pontos muito específicos de que vocês me trazem também. Então, se você tem a sua dúvida, eu quero que você coloque aqui nos comentários qual é a sua dúvida. E me coloque aquele contexto também para eu poder te ajudar melhor. Idade da sua criança, o peso da sua criança e qual é a sua real dificuldade. Que toda sexta-feira eu vou estar aqui respondendo e a sua pode ser a próxima resposta, tá? Então, se inscreva no canal, curta esse vídeo, porque assim outras mães também vão receber esse conteúdo. E ó, se você tá caindo aqui de paraquedas pela primeira vez, se você ainda não me conhece, como eu falei, eu sou Bianca Silveira, eu sou mãe de 3 crianças também, sou educadora física, trabalho na área da saúde há mais de 17 anos e uma das minhas filhas ficou na situação de obesidade de grau quase 2. Por que eu digo de quase 2? Porque ela estava numa transição aí de grau 1 a grau 2, quando eu acordei e mudei a situação dela radicalmente. Mudei mesmo, tirei ela da situação de sobrepeso. Hoje mantenho ela no peso ideal, não só ela, como meus outros 2 filhos. E hoje ajudo mães a fazerem o mesmo dentro de casa, sem traumas, sem traumatizar a criança, na sua rotina de vida, na sua rotina corrida de vida. E hoje eu ensino você, através de todos os meus conteúdos aqui, pelo YouTube de forma gratuita e também para você que quer entrar no meu programa de forma paga. Eu tenho um programa de emagrecimento infantil que dura 30 dias. É um acompanhamento de perto comigo, mas no momento estão com vagas fechadas. Se você tem interesse em saber mais sobre esse programa, tem toda a descrição aqui. Na descrição desse vídeo tem um link aonde você fica sabendo sobre o programa, mais detalhes e também pode se cadastrar para a lista de espera para a próxima turma que vai acontecer em breve, tá? Vamos lá. O que que essa mãe trouxe para mim de dificuldade de falar com a filha dela? Bom, a gente tem um suporte, né, onde eu atendo essas mães bem de perto. E uma das mães me trouxe aqui. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta. Queria saber se a minha criança deve ser informada de algo do processo do emagrecimento, tá? Essa mãe já está no meu programa. Eu quero saber se ela precisa ser informada de algo ou se eu posso agir sem ela nem perceber o real motivo. E aí ela continua. O meu maior receio é causar trauma, é já causar um trauma. Por quê? Eu fiz bariátrica e hoje, vendo a minha trajetória, o que me levou à obesidade foi o tanto de dietas restritivas que fiz e que me gerava compulsão depois. Por isso, eu não gostaria que ela pensasse, perdão, em dietas. Ela tem apenas 8 anos. E essa mãe tá assim corretíssima de fazer essa pergunta. Por quê? Porque ela passou por essa dor de ter o trauma da infância.
Essa mãe dessa criança aqui passou por algo que ela não quer que a filha dela passe, que é o trauma de estar acima do peso, do porquê que ela está acima do peso. Hoje ela traz aqui que o relato dela, né, é que a obesidade dela veio por conta de dietas restritivas e depois ela tinha compulsão, porque ela era privada, né, alguns momentos da vida aí para manter o peso ou para emagrecer de forma rápida, né, aquela forma que não é saudável. E logo depois, quando ela chegava no peso ideal, provavelmente ela virava aquela compulsiva alimentar. Por quê? Vamos lá, vamos entrar aqui nas questões do porquê que essa mãe se sentia assim e depois e hoje por que ela não quer que a filha dela se sinta. Bom, provavelmente ela não vem de uma família que tem aí, né, uma orientação em relação a isso, até por isso que os pais dessa mãe aqui, os avós da criança, faziam restrições alimentares, porque era o que se sabia, né, antigamente, que se você quer emagrecer, você tem que cortar alimento e é tipo cortar, é zerar, né? Não tinha a educação que a gente tem hoje, o conhecimento que a gente tem hoje em relação a todos os alimentos, em relação à combinação de alimento, em relação ao horário que está se alimentando, que tudo faz sentido no processo do emagrecimento. Não é dieta que emagrece, não é restringir alimentos que emagrece, né? Então, hoje a gente sabe disso ou não, talvez você nem saiba disso. É até por isso que é importante você conhecer o que é um processo de emagrecimento, principalmente quando é numa criança, porque crianças não fazem dieta. E eu vou explicar por que crianças não fazem dieta. As crianças, elas não precisam fazer dietas porque elas estão num processo, numa fase de desenvolvimento. Então, essa criança, ela precisa experimentar as coisas, ela precisa conhecer as coisas, ela precisa comer para se nutrir e se desenvolver de forma natural, de forma é natural mesmo a palavra, porque o corpo ele vai se desenvolvendo, né? A cada idade que a criança passa, ela está aprendendo algo, ela está desenvolvendo algo de estrutura mesmo, né? Porque a gente vai crescendo, a gente vai se formando, o corpo vai se formando, vai se desenhando, a estrutura mental dessa criança vai se formando, vai se desenvolvendo, a intelectual, a emocional, e tudo isso vem da construção na infância. Tem N pessoas falando, N estudos na internet, ou em qualquer lugar que você for pesquisar, que até os 8 anos essa criança está em desenvolvimento emocional, físico, mental. E aqui, no caso dessa mãe, a construção de vida dela lá na infância foi de privação alimentar. Depois de que ela estava ali bem, ela podia fazer o que ela quiser, ou a compulsão dela era de forma isolada, né? Só ela sabe disso, provavelmente. Eu preciso até trazer mais informações para a gente saber. Mas aqui, num contexto geral, olhando assim, de pessoas que relatam que fez bariátrica porque, né, não conseguiu se cuidar na vida e tal, não tem a capacidade de emagrecer sozinha, né? Por quê? Porque não foi construído e tá tudo bem, tá? Fez, tá tudo certo. O que vocês mães que hoje fizeram bariátricas e não querem que a filha faça, não querem que a filha passe pela mesma situação? Trate a sua filha de forma diferente. Se lá no passado você teve uma restrição alimentar, não faça igual, porque você sabe que não deu certo com você. Então não repita aquilo que não dá certo. Repita aquilo que dê certo. Olhe, observe, siga pessoas, busque informações de resultados de pessoas que estão num processo que está funcionando, né? Ou fique aqui comigo e aprenda como emagrecer a sua criança e seja a primeira do seu núcleo, da sua realidade, do seu ambiente a fazer o certo, tá?
Então, você, mãe, que tem uma criança que está acima do peso e não sabe se comunicar com sua filha, a primeira coisa que você tem que pensar: eu não vou repetir o que fizeram comigo. Eu vou fazer diferente, porque eu sei o diferente. Eu sei o que dá certo. Eu sei o que é bom. Eu sei o que funciona. E eu também sei o que não funciona. E dietas não funcionam para ninguém, nem para adulto. Nem para adulto. Porque quem faz dieta, a dieta dura algum tempo e depois ela volta, né? Quem faz um emagrecimento de forma saudável, nutritiva, consciente do processo, mantém o processo. Porque o emagrecimento, gente, ele é um benefício de uma vida saudável que você aplica, tá? E uma criança que está acima do peso, ela não está vivendo essa vida saudável. Ela não está tendo aplicação de uma vida saudável na vida dela. A criança não compra comida sozinha, a criança não faz a comida sozinha, a criança, ela não faz aquilo que não é permitido. Se a criança é desobediente ao ponto de ir lá na geladeira e comer o que ela quiser, mesmo você falando não, é porque está faltando autoridade na sua casa. E até isso a gente trabalha dentro do meu programa. Porque eu sei que não é fácil falar não para os nossos próprios filhos. Eu passo por isso aqui diariamente com os meus 3 filhos. É necessário falar não. É necessário a criança aprender o valor do não. Não é não. Por isso que nós, mães, temos que ter palavra. Temos que cumprir com a nossa palavra. Se a gente fala não, não, filho, você não vai comer doce, por exemplo, depois do almoço, que é um dos pilares que a gente trabalha dentro do programa do emagrecimento infantil, é o horário de entregar o doce. A criança pode comer doce, não tem problema. Você só precisa olhar que tipo de doce que essa criança está comendo e incluir num horário em que seja saudável, para que esse corpo tenha tempo de metabolizar, para que esse corpo tenha tempo de entender que aquilo ali é algo só para dar uma satisfação, para dar uma energia, né? Para elevar um pouquinho a motivação dessa criança, porque é isso que o doce faz. Ele gera picos no corpinho da criança para aumentar aí alguma emoção. Então, quando você compreende que a alimentação precisa ser nutritiva e não emocional, você já muda o jeito de tratar seus próprios filhos. E aqui no caso dessa mãe, qual que é o medo dela? Ela não quer traumatizar a criança como ela foi traumatizada, porque lá no passado ela passou por isso. E como falar? Como lidar com uma criança de 8 anos, né? Eu quero trazer aqui para vocês como falar. Eu preciso falar sobre o emagrecimento, porque vamos lá, a criança já está acima do peso, tá? Vamos deixar aqui a história alinhada. A criança já está acima do peso, num grau de obesidade que já está no perigo, porque quando chega nos graus já é perigoso, já está trazendo problemas para a saúde, para você entender aqui melhor. Primeiro, a criança está acima do peso, depois ela vai para a obesidade, tá? Então, primeiro é o sobrepeso, que é aquela criança que você olha e fala assim: nossa, ela tá tudo bem, vai, tá acima do peso, vai crescer, vai perder e tal. Só que não. Se a criança vive num ambiente que leva ela para o sobrepeso, para a obesidade, isso não vai acabar com o crescimento dela. Só vai crescendo junto com ela. Aí vai ficar uma adolescente obesa, vai ficar um jovem obeso ou obesa. E então tem que mudar comportamentos agora, na infância. E essa criança que já está acima do peso, ela provavelmente não dorme bem, não se alimenta bem, não se hidrata, não faz atividade física de forma intencional. E todas as crianças, a Organização Mundial da Saúde fala, todas as crianças precisam se exercitar diariamente, no mínimo 1 hora por dia. Isso é a Organização Mundial da Saúde que recomenda. Só que eu sei que é difícil, todo mundo sabe que é difícil. Mas para uma criança que está livre, que pode correr, que pode brincar, que tem uma bicicleta disponível, uma bola disponível, uma corda para ela se pendurar, isso é possível.
Qual que é o problema? É a realidade que não tem a oportunidade para essa criança. Né? Na maioria das vezes, a criança que está com sobrepeso só tem a opção de assistir uma televisão, de assistir um celular, de assistir um tablet, de ficar sentada no sofá ou fazendo uma lição, ou até mesmo lendo um livro. Às vezes você quer que a sua criança seja super intelectual, e aí ela tá lá, no chão, sentada no livro. Cadê o movimento dessa criança? Movimento é vida. Movimento precisa ser intencional. A gente tem os movimentos que não são intencionais, como a respiração, as batidas do nosso coração, a nossa mastigação, né? Ela acontece no automático. Mas para manter um corpo saudável e ativo, ele precisa ser movimentado de forma intencional. Por isso, você, mãe, precisa criar ambientes para essa criança, para que ela saia desse sobrepeso. E no caso dessa mãe que está com medo de se comunicar com a sua filha por conta de traumas que ela teve, ela precisa muito avaliar como que está a criança hoje. E qual que é o primeiro passo? Ouvir a criança. Quando você escuta a sua criança, você entende se você pode ou não falar com ela. Tá? Não é através da idade que eu vou te falar assim, ó, pode falar com a sua filha que ela tá acima do peso e que ela vai precisar emagrecer. Não, não é dessa forma que você fala. E também, claro que uma criancinha ali de 4 anos não precisa saber que está em processo de emagrecimento. Ela nem vai entender sobre isso. Mas uma de 8, 9, 10 anos, ela já entende que ela tem um corpo, de que ela tá assim acima do peso, que aquela barriga tá ali avantajada. Então, né, que tá aparente, ela já começa a se comparar com as próprias amigas da sala, com as amigas da escola, começa a se olhar lá no futuro, porque ela começa a ver a turminha mais velha, a turminha das outras salas, né, do colegial, ali começa a ver uma que está mais acima do peso, outra que está no peso ideal, e a diferença, é natural do ser humano olhar para o outro, se autocomparar, é natural. E aí, às vezes você tá com medo aí de traumatizar a sua criança por conta de fala, e aí você fica quieta, não fala nada, não pergunta, e a sua própria criança está se machucando, se auto-sabotando, se autoavaliando, porque ela tá vendo a sociedade, ela tá vendo as amigas. Então, a primeira coisa que você, mãe, tem que fazer é conversar com a sua criança. É conversar com a sua filha, trazer o sentimento dela à tona. Pega um dia aleatório, que você tá ali conversando com a sua criança, um dia que ela tá provando uma roupa, por exemplo, escolhendo uma roupa para ir em tal lugar, ou comprando uma roupa numa loja, e pergunte, filha, como você se sente nessa roupa? Tá apertada, mãe, não gosto. Tá aparecendo minha barriga. Por que que você não gosta? Qual o problema da sua barriga? Ah, mãe, tô gorda, né? Não gosto, não me sinto bem, não gosto de ficar, não quero. Você já entende que tem um sentimento ali de que ela não se sente bem de estar acima do peso. E se uma criança de 8 anos já não se sente bem de estar acima do peso, imagina ela com 12. Imagina ela com 15. Você acha que ela vai estar traumatizada? É óbvio que ela vai estar. E a culpa nem vai ser sua, vai ser da sociedade. Então você tem que trazer esse sentimento para você e saber lidar com isso. Como lidar com isso? A hora que a sua filha falar que não está feliz, você vai falar com ela, que vai falar assim, filha, então a gente vai mudar. Vamos mudar isso? Só você pode mudar. A mamãe vai te ajudar nesse processo. Porque estar acima do peso, filha, tem a ver com a nossa alimentação, tem a ver com a nossa atividade do dia, tem a ver com o horário que você dorme, sabe? Cuidar do corpo de uma forma saudável depende de vários fatores. E a mamãe vai te ajudar. E aí eu quero que você colabore quando a gente começar a fazer esse processo. Porque é um processo, filha, que não tem fim. Porque a partir do momento que a gente vai se adaptar a ele, vai virar um hábito. E esse hábito vai tornar eu e você
Pessoas no peso ideal, felizes, com o nosso corpo do jeitinho que a gente quer. Então vamos juntas fazer isso. E aí você traz essa consciência para a tua criança de que você está ali para ajudar ela no processo e não para trazer culpa para a criança, né? Porque tem mães também, e talvez você se encaixe nesse perfil de mães, que fala, ó, filha, você tá muito gorda, vamos resolver isso aí. Para de comer isso aqui, ó. Para de comer isso aqui pra você não engordar mais. Ah, refrigerante engorda, não vai tomar, não. Palavras dessa forma não colaboram para o emagrecimento saudável dos seus filhos sem traumas, tá? Você tem que saber como falar, você tem que saber criar os ambientes. Não adianta, por exemplo, você ter o refrigerante na sua casa e falar para ela, ó, não pode tomar refrigerante porque engorda. Não tem coerência, entendeu? A sua criança não vai entender. Por que eu não posso tomar uma coisa que meus pais estão tomando? Eu quero isso. Eu desejo por isso. E aí vai causar o trauma por conta da restrição que você vai fazer na sua criança. E não é restringir, é escolher não tomar. Então não tem refrigerante, mas tem água. Sempre tem água. Falar nisso, eu vou tomar a minha. Água é necessário em todos os momentos do dia. Até quando você está com vontade do refrigerante, você tem que tomar água, porque você quer matar sua sede. E o refrigerante, ele não mata sua sede. Tanto é que você toma, mas a sede não passa. Essas são as emoções, né? Aquele gostinho de prazer. E aí eu entro numa outra questão aqui. Se você, mãe, não tem a capacidade de parar de tomar um refrigerante, de parar de comer um doce na frente da sua criança, ou até mesmo escondido, tá? Porque o que você faz escondido, a sua criança vai esconder de você também. Pega essa dica, tá bom? Se você faz, a sua criança vai replicar. É natural, é o ambiente, tá? Ela sente que ela tá sendo enganada e ela vai enganar você também. Então, se ela tiver a oportunidade de comer um chocolate, por exemplo, na escola, que a amiga dela vai dar, ela vai comer e não vai te falar. Agora, se você educa a tua criança que pode comer chocolate no horário certo, o chocolate de qualidade, né? Um chocolate de verdade ou um doce feito com coisas saudáveis, a sua criança vai comer e ainda vai vir te falar: mãe, ganhei tal coisa, um chocolate de uma amiga e comi, nossa, comi depois do intervalo, né? Porque foi depois do lanche, eu já estava nutrida ali e tal. Isso é uma construção, tá? E se você ensina a sua criança do que é ruim, o que faz mal, o que não é saudável para o corpo dela, ela vai te contar também. Mãe, na escola hoje, a professora me deu um pirulito, eu não comi, mas eu guardei por educação, eu peguei por educação. Acontece porque acontece comigo, eu sei. O meu filho de 5 anos chegou para mim e falou ontem, mamãe, a tia da escola trouxe pílulas mágicas falantes. É a professora de inglês. Ela falou que quem comesse a pílula ia falar inglês. Olha aí, olha o que eu também passo por aqui. E aí ele falou assim, mãe, mas não era pílula mágica, era M&M's. Eu falei, ah, é, filho? E você comeu? Porque a gente não come esse tipo de chocolate, né? Ele comi porque eu tava com vontade, mas comi só 2. Pronto, ele estava com vontade, ele matou a vontade dele, mas ele sabe, ele tem a consciência de que aquilo não é nutritivo. Então ele não vai se empanturrar, ele não vai querer comer o saco inteiro para passar mal depois. 5 anos, 5 anos e tem essa consciência. E, gente, não tem como eu mudar a professora da escola. Não tem como eu tirar o meu filho da escola por conta de um negócio que a professora usa como estratégia para fazer com que as crianças falem inglês. Não tem como eu mudar isso. Eu posso até ir lá, conversar, dar a minha sugestão para não usar alimentação, né? Eu vou até fazer isso. Mas não dá para mudar o mundo. Dá para mudar
as minhas crianças para saber lidar com o mundo. Faça isso pelos seus. Se você não sabe como lidar com a sua criança, entra para o programa. Fica aqui comigo, assista às aulas, as gratuitas. Entre no programa e tenha meu acompanhamento ao vivo por 30 dias. Você precisa fazer escolhas para a sua criança emagrecer. E trazendo aqui um resumo do que essa mãe tem que falar para a criança dela, depende. Depende do que a criança já entende sobre isso, depende daquilo que a criança sente. Por isso que é importante eu saber o contexto da sua vida, da sua família, da idade da tua criança, o que ela tem oportunidade, o que ela não tem. Cada criança é uma. Não existe um milagre pronto para eu te entregar num papel e você replicar na sua casa. Não. Existe a metodologia, existe um método aplicável dentro da tua rotina de vida, dentro da tua realidade de vida, olhando sempre para aquilo que a criança precisa, para os sentimentos dela, para as emoções dela, para como ela está no momento, para a gente partir de hoje para frente. Tá? Então, se você tem aí uma criança que está acima do peso, você não sabe lidar com ela, você não sabe falar com ela, você precisa aprender a lidar com ela. E você pode aprender aqui. Então, se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva agora. Agora. Clique, vou me inscrever. E ainda escreve aqui nos comentários, acabei de me inscrever, Bianca, porque eu preciso de ajuda com a minha criança. E aí, conta para mim, qual que é a idade da sua criança? Qual é o contexto de vida que ela vive? Qual é o peso? Qual é a sua dificuldade? Porque você colocando aqui para mim, na próxima sexta-feira, eu posso estar respondendo a sua dúvida, a sua questão. E eu tô aqui para isso, de coração aberto, com muito prazer. Eu amo servir. E eu amo servir pessoas que querem ajuda. Então, se você quer realmente ajuda para a sua criança, fica aqui comigo, curta esse vídeo e faça o bem para outras mães também. Compartilhe esse canal, fale desse canal, coloque esse canal nas suas redes. Siga essa pessoa, siga a Bianca, ela está ajudando milhares de mães a emagrecerem os seus filhos de forma simples, prática, saudável e no dia a dia. Se você entra para a comunidade de mães que temos hoje, as próprias mães falam, Bianca, é mais fácil do que a gente imagina. É só aplicar, né? Falei, pois é. Tá nas suas mãos. Nós, mães, temos o poder de engordar as nossas crianças e o poder de emagrecê-las. Depende das nossas ações diárias. E eu sei que pode parecer difícil, porque você tem uma vida corrida, tem muita coisa para fazer, mas quando tem organização, quando você sabe o que você tem que fazer no dia após dia, o resultado vem. E é isso que eu faço, é isso que eu ajudo, é isso que eu amo fazer. Pegar na tua mão e te levar no resultado. Porque quando você tem resultado, você não para de fazer. Quando você aprende, você não desaprende. Isso é fato. Tá? Uma coisa que eu gosto de lembrar aqui é que quando você aprende, você não desaprende. Aí, se você não fizer, é escolha. Por exemplo, o refrigerante. Quando você escolhe dar o refrigerante para tua criança, você está escolhendo matar ela aos pouquinhos. Você está escolhendo engordar ela grama por grama. Só que engordar uma criança, por mais que seja poucas calorias, né, ou poucas gramas que um refrigerante vai causar na vida daquela criança, a hora que você vê essa grama virou 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 10 quilos. E aí entra o desespero. E a construção disso demora anos. Pode ver essa mãe aqui, a criança tem 8 anos. Desde quando será que ela está subindo de peso? Foi na pandemia? Foi antes da pandemia? Porque aconteceu na pandemia aqueles booms, né, de crianças assim, 10 quilos em um ano. Acontece. Só que dá para tirar 10 quilos também em um ano. Só que tem coisa para fazer. Tem ações para fazer, tem processos para passar. Não vai ser em uma semana.
A aplicabilidade vai ser em um mês, mas o resultado, ele é um processo. E você, mãe, tem a oportunidade de fazer isso com a sua criança, estando aqui presente comigo, tá? Ó, toda sexta-feira estarei aqui respondendo perguntas, respondendo dúvidas direcionadas a você que é uma mãe de uma criança que está acima do peso. Então, deixa aqui nos comentários para mim qual é a sua dúvida, com todo aquele contexto, idade, peso, qual é a sua dificuldade, para eu poder te ajudar na próxima sexta-feira com outras respostas, tá bom? Um grande beijo, muito obrigada por se inscrever aqui no canal, por estar aqui comigo. E olha, quando você precisar de qualquer coisa, você me encontra, manda sua mensagem e eu estou à disposição para você, para te ajudar, tá bom? Seja um problema seu de mãe ou um problema direto da criança que você não saiba lidar, pode contar comigo, tá bom? E antes de sair daqui, ó, dá uma olhadinha nesse outro vídeo, vai fazer sentido para você também que está nesse processo de emagrecimento. Tchau, obrigada, até o próximo vídeo.